Por mim, pode começar. Tá bom. Então, já estamos sendo gravados, né? Hoje, dia 5 de maio, né? Aula de Tecnologia das Construções, né? Essa disciplina, ela procura trazer para vocês, para o engenheiro, os conceitos, né? Todo o mundo, né? O mundo da construção, né? Os termos, os processos da construção civil, algumas leis, algumas normas, né? Canteiro de obra, tipos de planejamento, né? Nós vamos falar sobre instalações elétricas, instalações hidráulicas, vamos falar sobre alvenaria, fundações, né? Telhado, vamos, né? Tocar em todos os temas aí que é do nosso dia a dia do engenheiro. E hoje nós chegamos no dia de fundações profundas, né? Nós vimos sapata, né? Que é a fundação rasa, sapata isolada, sapata corrida, né? E assim por diante. Hoje nós vamos entrar aqui, vamos começar já, né? Essa é a divisão que nós já vimos, né? As sapatas, como elas se dividem aqui, né? As fundações, né? Superficial, ou rasa, né? Direta e o radier, e as profundas, que são as estacas. As estacas pré-moldadas, madeira, aço e concreto, e as moldadas em loco. A Strauss, a Frank, a escavada, a broca, o estacão e os tubulões. Vamos começar, então. Alguns equipamentos, né? Batistaca, né? O equipamento, todo mundo acho que já ouviu falar do batistaca, é utilizado na obra para a cravação das estacas, que podem ser pré-moldadas em concreto, madeira, metálica e outros eventuais materiais. Aqui está um batistaca queda livre, né? Queda livre porque solta o peso, a carga, a energia, né? Como fala, a energia do batistaca de uma determinada altura, em função sempre da estaca, né? Você não vai pegar uma estaca de concreto com diâmetro baixo, pôr uma energia alta em cima, vai destruir a estaca, né? Batistaca de martelo diesel, né? Ela fica martelando, nós vamos ver depois, né? Só ilustrando a nossa conversa aqui. Vamos começar com a estaca Frank, né? A estaca de concreto armada, né? Concreto armado, moldado em loco, que emprega um tubo de revestimento com ponta fechada, de modo que não há limitação de profundidade devido à presença de água no subsolo. Na verdade, essa estaca ela foi desenvolvida no Rio de Janeiro, né? Por uma empresa do Rio de Janeiro. Frank é uma empresa brasileira, né? Deixa eu rabiscar melhor aí. Pode rabiscar. É uma empresa brasileira que, de construção civil, iniciou suas atividades no Brasil em 1935. E foi ela que inventou a estaca Frank, né? Que ela vai de diâmetro de 350 milímetros a 400 milímetros, tendo as estacas atingidos comprimentos de 8 metros, já na época aqui, nessa época. E elas foram testadas por prova de carga estática, que foi uma prova pioneira no Brasil, né? Essa prova de carga estática, né? Na primeira obra já tinha esses diâmetros aqui, ó, e já atingiu 8 metros de profundidade, que para a época era uma... O processo das estacas Frank, né? Frank é muito versátil e permite uma grande variedade de possibilidades executivas, né? Que torna, lógico, a execução atrativa, né? Até pelo preço. Como é que se faz o dimensionamento da estaca Frank, né? Ela tem essa norma aqui, o dimensionamento é conforme a norma
NBR 6118. Tá? E a execução da obra é a 6122. O processo da estaca Frank, né? Essa é a finalidade dessa disciplina, né? Tomar contato com as normas que existem, os processos, né? Aí vamos ver ó, como é que fazendo uma ilustração, um vídeo, ó. Olha que o tubo, observa que o tubo está descendo junto com a ponta da estaca, que tem um fechamento em massa de concreto quase que seco, né? Olha lá. Daí ele cria um bulbo, né? Na ponta, selando a ponta, coloca a armadura, lança o concreto e retira o tubo. Tá vendo? Então, quando ela desce, ela está isolada da água. A água não entra. É por isso que ela foi desenvolvida, né? Pelos problemas da presença do alto nível da água, né? O lençol freático está alto. Então, você vê que ela desce selada, né? A ponta, para não deixar presença da água. Aqui é. Ó, então, as aplicações, né? Essas estacas são recomendadas em que onde a camada encontra-se, né, as camadas resistentes, encontra-se em profundidades variáveis, né? A camada resistente encontra-se em profundidades variáveis. E também nos casos de terreno onde tem pedregulhos ou pequenos matacões, matacões são pedras grandes, né? Porque na hora que você faz aquela cravação, você vai quebrando todas essas pedras também. Havendo a ocorrência de camada de argila rija, poderá haver deslocamento da estaca já concretada por compressão lateral, né? A estaca, ela vai cavando, ela tem uma compressão lateral. Nesse caso, a solução é atravessar a camada de argila usando trado, né? O trado é aquela escavação rotativa para evitar impactos. Então, aqui é as recomendações de se usar uma estaca Frank. Aqui vamos lá. Aqui é a sequência dela, né? Estando o tubo colocado sobre o solo, nele se derrama uma quantidade de concreto mais ou menos seco, né? Né? Aquela que você viu que vira o bulbo depois no final. E por meio de um martelo de 1 a 4 toneladas, de modo que forma um tampão estanque lá embaixo. Vai descendo o tubo e aquele tampão estanque. Sob golpes do pilão, né, o tubo penetra no solo e comprime fortemente o solo. Quando se deseja evitar vibrações provocadas pela cravação do tubo, pode-se previamente escavar o terreno, perfurando-o por meio de um equipamento adequado, né? No começo, no início, para evitar aqueles impactos iniciais. Chegando à profundidade desejada, né, que é determinada pela sondagem do solo, prende-se o tubo e sobe os golpes do pilão, aquilo lá, soca-se o concreto quanto o terreno possa suportar. Aquela hora que ele forma aquele bulbo lá embaixo de concreto, de modo a constituir, né, uma base alargada. Estamos descrevendo aquele filme que nós vimos lá. Uma vez executada a base, inicia-se a execução do fuste da estaca, né? Socando-se o fuste é a parede lateral da estaca, tá? Concretando-se em camadas sucessivas dentro do tubo, né? E daí faz um tampão na ponta de cima, como é que é geralmente em nível de água alto, para assegurar que a água entre no solo. E depois, né, obtém-se uma estaca, né, de grande diâmetro,
de parede rugosa, fortemente ancorada no solo. Porque na hora que você tira aquele tubo de aço que desceu junto, o concreto que você já lançou, ele penetra parcialmente no solo e forma uma camada, né, uma superfície rugosa que vai deixar a sua estaca ancorada, né, fortemente no solo. Aí vai ter aqui umas, né, fundações bem projetadas. Deixa eu tirar um, que assim eu escuto o que eu estou falando. Fundações bem projetadas, né? Fundações bem projetadas correspondem a 3 a 10% do custo total do edifício. Porém, se forem mal concebidas e mal projetadas, podem atingir de 5 a 10 vezes o custo da fundação mais apropriada para o caso. Aquilo que a gente estava discutindo com o Christian a semana passada. O cara, mas eu já fiz 200, eu já fiz 20, eu sou empreiteiro, eu não sei o quê, né? Ele pode ter feito 50 e deu certo, mas de repente ele vai fazer uma, né? E aí ele vai, tudo que ele ganhou nas outras, ele vai perder aqui, porque essa vai custar 10 vezes mais do que fazer a correta. E olha qual é o pessoal, o custo da estrutura, de fundação, mas estrutura, é muito baixo com relação ao custo total da obra, né? Então, vamos fazer de forma adequada, né? Não tem como economizar. Eu já tenho histórias aí, que eu não posso falar o nome dos que são famosos, né? Que ele falou, chamaram ele para ele participar de um prédio, né? Ele ser dono de um dos andares, queriam fazer bem baratinho, uns puta apartamentos de 1.000 metros quadrados. Você viu o nível do pessoal, por andar, né? Um apartamento. Não, então pegaram o cara, que era um dos melhores, ainda do Brasil, o cara usou a laje. Nossa, esqueci o nome da laje. Ele usou uma laje lá que ele no limite, né? Até o final da aula eu lembro do nome da laje. Não é muito usada, né? Mas é usada. Em alguns lugares se usa assim. Meu, É não deu. nervurada? Não, não é. Não é nervurada, não. Poderia ser, mas não é. E daí o que aconteceu? Na obra já começou a deformação da estrutura. Tiveram que reforçar o prédio inteiro, quase tudo pronto, né? Não adianta querer, se a obra é de 3 a 10%, a estrutura é 15% do valor da obra. O que vai economizar de grana, de dinheiro, né? Aqui de novo aquela tabela, está meio perdida aqui, né? A estaca Frank de novo aqui, e agora nós passamos já para a estaca metálica, né? A estaca metálica são pré-fabricadas, né, pela indústria, e o material é aço, né? Apresentam elevada resistência à compressão, havendo uma variabilidade muito grande de seções dos perfis, né? Nossa, como é que eu esqueci o nome daquela laje, cara? Acho que é a emoção da aula aqui. Protendida, alveolar. Não é. Não. Como é que ela é, professor? Explica de novo para eu tentar lembrar, A ver se eu sei. laje? É. A laje é assim, ó. Vou tentar desenhar ela aqui, ó. A estrutura não tem vigas. Então, deixa eu pegar aqui o desenho. Nossa, como é que eu vou esquecer o nome disso? Meu Deus. Então, ela vem aqui numa espessura normal. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor. Ela vem numa espessura normal, né? E na hora que chega no pilar, ó, ela faz assim, ó. Ela tem um nome diferente, tá vendo essa laje?
Ela não tem viga. Ela não tem viga, não tem nada. Ela só faz assim e desce. Aí aqui tem um Laje cálculo. de cogumelo? Hã? Hã? Laje de cogumelo? Cogumelo. Quem falou? Christian. 100 Sim. pontos para o Christian. É a laje de cogumelo. É isso aí. Aí, tá vendo? É a laje de cogumelo. Nossa, é isso daí. Obrigado. Então, o cara quis usar uma laje de cogumelo calculada perfeitamente, né? Professor, também tem aquela laje nervurada, não é? É, tem a laje nervurada também. Mas nesse caso aqui, esse calculista famoso, que eu não posso falar o nome, né? Ele quis caprichar tanto, fazer uma estrutura tão esbelta e barata que deu problema. E o cara famosaço, né? Aqui, ó, estaca metálica. Ó. Né? Opa. As estacas metálicas, ó, as estacas metálicas são de seções muito esbeltas, certo? Elas são muito mais esbeltas que a de concreto, né? São mais finas, a alma fina. Consequentemente, quando você crava ela, elas deslocam um volume de solo muito menor no seu processo de penetração. E, como consequência, tem uma vibração menor, né? Elas entram, né, muito mais, elas fazem a cravação dela, né, é muito mais tranquila. Então, ela tem os mesmos problemas de cravação, né, não são muito diferentes, né, que você tem que ficar preocupado com o nivelamento da estaca, né, certo, né, Cristiano? Você não pode perder o nivelamento da estaca, senão ela vai para outro lugar, né, na hora que você está cravando. E tem aqui uma ilustração, aqui, ó, vamos ver. Aqui o exemplo, ó, de cravação de perfil metálico. E olha que aqui, ó, não é lançamento, né? Carga de lançamento livre, né? Aqui você tem um martelo hidráulico que nós vamos ver aqui na frente também. Cravação das estacas. Professor, com relação à vida útil, como que é isso aí? A vida útil é vida útil 50 anos, né? Tanto metálica Não, é vida útil normal, acompanhamento. Se não tiver nenhum problema de subsolo, de alteração de nível de água, nada, a estaca tem uma vida duradoura, longa, né? Isso, duração de uma fundação. Já fiz fundação de cais de porto de madeira ali em Angra dos Reis. Tem o Yacht Clube de Santos, tem uma filial em Angra dos Reis. Ele tem o pier, o cais lá. Eu que fiz a cravação e tudo em madeira. Tá lá, meu, já há mais de 20 anos. E se porventura chega uma determinada ocasião que você precisa da manutenção nisso, como que funciona? Não. Difícil. Só precisa da manutenção na fundação se tiver problema no subsolo. Uma falha que apareça, que tire eventualmente a resistência, né? o apoio, aí é outra coisa, mas eu já usei alguma vez, eu lembro que eu usei uma estaca de reação, né? Que deu um cedeu. O que é a estaca? É uma microestaca que você crava ela, você vai cravando ela e aí ela vai reforçando a estrutura, né? Que está lá. Mas é a única vez que eu lembro de ter feito um reforço inclusive foi dentro do shopping center. Nossa, estou rindo, eu acho que o shopping center ali na Marginal Tietê, do lado da rodoviária, aquele shopping enorme. Center Norte. Dentro do Center Norte, que fiz essa estaca de reação aqui. Estaca mega chama. Deu uma cedida lá, né?
não foi problema, né? Tem vários problemas quando você vai cravar a estaca. Teve em São José do Rio Preto, a estaca quebrou no meio. Não viram, fizeram o prédio, ele adernou, né? O material cravado não dá problema nenhum, não. O problema é o solo sofrer alguma alteração, tá? Beleza. Até porque aqui, muitas vezes, é o aço cos-cortem, né? O aço cos-cortem, não sei se alguém trabalha com aço, às vezes pode ter, ele é resistente, né? A oxidação. Ele começa a oxidar, ele forma aquele óxido que protege ele da oxidação. É um aço cos-cortem, né? No caso, o senhor chegou até a falar aí por conta de vibração, etc. Mas qual seria o principal motivo de eu substituir uma estaca de concreto por uma de metal? Olha, vibração. Vibração. Por conta das construções que eu já tenho ao redor, é isso? Vibração. Tá? E qual que é um outro problema aqui? Puta, a aula vai ser longa, né? Deixa eu só te falar isso. Qual que é o problema também de você escolher a estaca metálica? De repente não tem um perfil na região da obra, né? De repente não tem um perfil na região. Rapidez. A estaca metálica ela é muito mais rápida a cravação, né? A cravação dela é muito mais, ela penetra muito mais rápido também, e também não provoca grandes vibrações. Por quê? Porque independente da fundação, o teu prédio, aquela carga vai ter em cima. Você vai ter que atingir com a tua fundação você vai ter que atingir o esforço que o teu prédio vai ocasionar, independente se é Frank, se é Strauss, se é metálico, se é concreto, no projeto vai ter que sair naquela carga, naquele carregamento, né? Beleza, mais para frente a gente vai ver essa diferença, né? Por que optar por uma e não por outra, né? Tá, vamos lá. Né? Aqui a emenda, né? Às vezes você crava, não deu a profundidade, você tem que fazer uma emenda com solda. Aqui eu acho que é um martelo. Ó. O martelo. Isso está mostrando a evolução da tecnologia. No final das contas, dá para reparar que ele tem até uma coroa na parte de cima para deixar ela descer nivelada, né? Aí é o martelo hidráulico. Esse 2002. Olha a evolução. E agora é o martelo vibratório, ó. Olha como é que vai sem nada. Desde 2012 nós temos um martelo vibratório, ó, na cravação. Acabou aquele barulhão aí, né? Certo? Algumas ilustrações aí, deixa eu ver se não é. Não. Bem, né? Pessoal, deixa eu ver aqui que é aquilo ali. Isso foi o que passou, né? Não, aqui é só mostrando, ó. A de concreto, professor, ela já vem do tamanho correto? Você não tem que fazer emenda nela? Ou existe a possibilidade e às vezes a necessidade de ser emendada? Emenda? Faz emenda, sim. Faz emenda com anel de aço. Vamos seguir, né? E agora chegamos lá, né? Então, viu uma Frank,
a metálica e a moldada de concreto. Agora entramos na moldada de concreto, né? Deixa eu ver se tem algum. A grande vantagem, ó, em relação às estacas moldado no solo, né, reside na concretagem, que é suscetível a uma fácil fiscalização. Então, quando você vai... O que ele está querendo dizer? Que você controla, numa fábrica, você controla muito mais a tecnologia do concreto, a qualidade de execução, do que aquelas moldadas em loco, né? E ainda mais, ó, em terrenos poucos consistentes, onde se deve atravessar uma corrente de água, né, as estacas, água subterrânea, pré-moldadas levam vantagem sobre as estacas moldadas no solo, né? As moldadas no solo é a Strauss, a Frank e o tubulão, né? Que é para altos carregamentos, né? Então, tem aquelas moldadas no solo, aquela que você concreta no lugar. E a pré-moldada já vem pronta, você só faz a cravação. Para a gente não se perder aí, né? Então, vou fazer a leitura aqui, né? A estaca pré-moldada de concreto é uma excelente opção de fundação, tendo em vista o severo controle de qualidade que elas são submetidas na sua fabricação e na sua cravação. Então, as estacas pré-moldadas podem ser de concreto protendido, né? São as estacas protendidas, né? Que já vem com a armadura ativa dentro, e a de concreto armado passivo, né? Vocês lembram o que é isso daí? Certo? Então, a estaca pré-moldada pode ser de concreto protendido e de concreto armado. Isso dá pergunta de prova, né? Olha lá. Estacas protendidas, né? Elas, né, para fazer uma estaca protendida, o concreto, o FCK é acima de 40 megapascal. E é estruturadas nesse aço aqui, ó. Nós já vamos ver o que é ele daqui a pouco, tá? Que são aços especiais, né? As bitolas são essas, né? 5, 6 e 8. A seção transversal varia, pode ser quadrada, redonda, sextavada, ortogonal ou estrela, certo? A estaca armada é aquela de concreto armado normal, né? Dentro tem a armadura. Elas podem ter a seção cheia ou vazada. As estacas vazadas são fabricadas por centrifugação ou extrusão, né? Centrifugação, né? E tem seção redondas ou sextavadas. Professor, o que é extrusão? Extrusão é, por exemplo, você tem uma forma, né? Você tem uma forma, você injeta o concreto aqui, ó, e ela já vai saindo no formato da estaca. Aqui é um processo de extrusão, né? Você joga o concreto aqui, pressiona o concreto e ela já vai saindo aqui no formato da estaca. Você usa uma matriz, né? E através dessa pressão aí, ela é contínua. Da sua área, né, Felipe? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você vai fazer o estaqueamento, se porventura a trinca, vamos dizer que dá algum problema na hora de você fazer o estaqueamento com a estaca, né? Que foi um dos exemplos que o senhor citou. É obrigatório o engenheiro fazer um teste para poder saber se após o estaqueamento, se houve algum tipo de problema com a estaca ou não? Não. Você vai perceber que deu, até porque você para de cravar quando ela dá a nega, né? Nós vamos ver mais para frente, né? Quando ela atingiu aquele ponto que você quer, você para porque ela não precisa mais. Já está no esforço, no processo de cravação, com a penetração da estaca no solo, quando você bater, por exemplo,
30 vezes, por exemplo, e ela entrar só 10 milímetros, está perfeito. Já atingiu, já deu a profundidade que o estudo do solo já deu. Está ouvindo? Se já deu aquela... Porque tem uma previsão, né? Quando você faz a prospecção geológica do terreno, você já tem uma previsão da profundidade com aquele solo, quanto ela vai ter que penetrar no solo para te dar aquela carga que você precisa. Então, mais ou menos, vai chegando naquela profundidade, eles já vão monitorando. E vai chegar num ponto que você vai bater tantas vezes, que nós vamos na frente aqui, ver em seguida, você vai bater tantas vezes com o bate-estaca e ela vai penetrar menos de 1 milímetro, menos de 10 milímetros, por exemplo. Se for a concreta, é 10 milímetros. Se for a metálica, é 20 milímetros. Aí já deu a carga. Está na profundidade determinada, né? Está na profundidade determinada pelo projeto e ela não está cravando mais, então já está lá. Agora, vamos supor que ela tenha trincou, cisalhou por uma rocha, por alguma coisa, aí você tem que pinçar a estaca, tirar, né? Remover e fazer de novo, né? Em outro local, lógico. Beleza, entendi. Tá? Eu gosto muito do pré-moldados. Né? É Foi meu interessante. tipo do TCC. Ah, é? Legal. Pré-moldados e pré-fabricados. Tá. Bacana. Ó, então, o fio, né? Aquele código do fio é esse daqui, da estaca protendicta, né? Que indica, o CP indica que é um fio para concreto protendido, o 150 é o limite de resistência à tração do fio, RN indica a relaxação do aço, né? Que é a capacidade do aço perder esforços sobre tensão, né? Então, ele tem a especificação, relaxação normal e relaxação baixa. Daí o projetista especifica. E o 7 indica o diâmetro nominal do fio em milímetros. Tá? Vamos lá. Estaca pré-moldada. Além de você tem o concreto pré-moldada, você tem que tomar muito cuidado com o prumo. Né? Com o prumo, né? Viu, Felipe? Deixa eu só te falar. Em algumas situações, faz uma prova de carga no terreno, tá? Mas não na estaca escavada. Faz uma prova de carga no terreno antes disso, só para verificar, né? Uma prova de carga lá. Mas não para... Tá? Não eu entendi que você perguntou na sapata pronta, né? Isso, é quando você faz o estaqueamento, ela está pronta lá. Ela Você não está precisa pronta. fazer nada para garantir que não houve nenhum tipo de problema lá. Não, porque deu a profundidade que você especificou. Deu a nega naquela profundidade e está dentro da carga. Tá? Beleza. Então, tem que ter, na hora que você, né, faz o prumo das peças, né, o desempenho do serviço deve ser aferido durante e após a cravação das estacas. Né? O desempenho do serviço de cravação. Características das estacas. As estacas pré-moldadas podem ser concreto armado ou protendido, vibrado ou centrifugado. Concretados em formas horizontais ou verticais, né? Devem ser executadas em concreto com concreto adequado e submetidos à cura necessária, né? Para que possuam resistência compatível com os esforços decorrentes do transporte também. Como elas são transportadas, assim como as estruturas pré-moldadas e pré-fabricadas, elas sofrem esforços também no transporte. E muitas podem ser danificadas no transporte. Então, na hora que chega, é conveniente você verificar, né, se ela está de acordo com a norma lá, né? Com as normas 6118, NBR
62, né? Ó, em cada estaca deve constar a identificação da data de sua moldagem, né? Na estaca pré-moldada. Qual é o posicionamento? A estaca deve ser levantada e posicionada no piquete correspondente ao seu diâmetro. Na obra, né? Você tem no cara um piquete lá que está indicando que aquela estaca tem que ir lá. E você tem que conferir, né? É inserido o capacete metálico, né? Que vocês viram no filminho, que tem um capacete metálico na extremidade superior da peça, para sofrer o processo de cravação. Prumo. Seguinte ordem ele obedece. Primeiro, a torre do bate-estaca é aprumada. Em seguida, apruma-se a estaca. Os prumos devem ser verificados na face frontal e lateral, né? Não vai fazer só numa face. Tem que fazer nos dois para fechar o processo aqui, como o cidadão está fazendo aqui nessa imagem aqui. Ó, antes da cravação, ó, realizar marcações distanciadas de 1 metro em todo o comprimento da peça. Dessa forma, você pode acompanhar o número de golpes dado pelo martelo a cada golpe cravado. Tá vendo como vai controlando tudo, Felipe? Vai controlando tudo. Beleza. Essas informações são utilizadas, né, para avaliação do desempenho dos elementos de fundação, para comparação com os dados obtidos na sondagem, né? Foi feita a sondagem, foi feito um estudo, depois ele vai comparando. Olha, aqui era um solo mole, está com tanta profundidade. É um solo mole, tinha que penetrar mais rápido mesmo. Ah, entrou numa argila mais rígida. Então, aí vai ter que bater mais vezes o martelo. Então, vai acompanhando e vai confrontando, né? Vai confrontando. A energia de cravação, né, durante a cravação, a energia de cravação depende do peso do martelo, do peso da estaca e da altura de queda do martelo, né? No processo de cravação de uma estaca, o peso do martelo e o peso da estaca é constante, né? A única variável é a altura de queda do martelo, que não deve ser inferior a 40 centímetros e nem superior a 1,20 m. A nega, aí que é? Ó, quando o elemento atinge a profundidade para a qual foi projetado, verifica-se, né, quando ele está chegando naquele comprimento, verifica-se a nega da estaca. Trata-se da medição do deslocamento da peça durante séries de 10 golpes do martelo. Com base nesses dados, o técnico responsável poderá avaliar rapidamente se a estaca está atendendo à capacidade de carga de trabalho necessário para o atendimento do projeto, né? Então, ele dá aquilo que eu falei, ele vai dar 10 golpes, né, vai acompanhando. Tem até, em algumas situações, que o cara ele tem que pôr do lado, né, um papel e põe um lápis e vai riscando, né? E, né, na hora que crava, ele marca lá, para ir acompanhando quanto está sendo cravada a estaca no solo. Nossa, mas que nome estranho, né, professor? A nega? É. Não é. Não, esse é o nome técnico, né? Esse é o nome técnico mesmo, né? Então, ele vai medir quanto a estaca deslocou. É quanto ela cravou no solo, né? Depois, quando fala assim, na obra, vamos falar assim, ó. A estaca deu a nega, quer dizer, a estaca já atingiu a profundidade e a carga que era possível, né? Entendi, Professor, Oi. o que se usa muito é o número de golpes também, né? Então, número de golpes, É o número de golpes que é dado na estaca e aí quanto ele deslocou. Enquanto ela cravou, né? Quanto cravou. É isso aí, tá certo, é isso mesmo. Então, o posicionamento da estaca, depois que está pronto, tudo é verificado, né? O posicionamento, se o serviço
A norma estabelece os procedimentos depois para entrega do estaqueamento, né? Para conferir se o procedimento foi adequado, né? Toda uma verificação. A contratação de uma empresa para desenvolver o projeto de fundações e executar as estacas pré-fabricadas deve tomar como ponto de partida o atendimento aos padrões preconizados nas normas técnicas existentes, tanto antes como depois também, né? Na cravação, né? Fazer uma verificação se ela está no lugar certo, se está posicionado, se ela está inclinada, se ela não está, fazer, né? E vamos em frente aqui. Nossa, 21 e 27. E aqui é uma ilustração, deixa eu ver só se é ilustração mesmo, né? Então, ó, os critérios para execução. Ó, Felipe, você pode, se quiser olhar essa norma, né? De fundações em estado da fé, isso que você está me falando aí, dos procedimentos de entrega, ó, estão previstos nessa norma aqui. Tudo tem norma, né? Na hora que você vai receber uma obra de estaqueamento, vai fazer a verificação, a conferência, tem nessa norma todas as etapas para fazer esse recebimento aí. Beleza, professor. Aqui alguns modelos de estaca, né? Aqui a emenda, quem foi o Felipe que falou, né? Olha a emenda aqui, ó. Você põe essa emenda aqui, ó. Ou desse jeito aqui, ó. Luva de encaixe ou anel metálico. Na hora que você for emendar uma nota. Esses dias eles fazendo uma emenda de um pilar, né, da estrutura de aço do pilar. É praticamente a mesma coisa, como se fosse uma luva, né? É uma luva, exatamente. Né? E é soldado, né? Lógico. Aqui a emenda por anel metálico. Essa é a função dessa disciplina, tá? Mostrar a tecnologia, mostrar os processos, os procedimentos, né? Hexagonal, né? Aí uma coisa que faz é, quando você cravou, sobrou a estaca, você tem que fazer o... Tem um nome certo aqui. Como é que é, Cristiano? E esse aí eu não conheço não, professor. Não, conhece rasar? Fala. Quem falou? Eu, Alexandro. Fala. É o arrasamento, né, da estaca. É o arrasamento. Quando o pessoal fala, precisa arrasar precisa arrasar aquela estaca lá que sobrou. Daí ele vai lá, quebra tudo aqui. Para o quê? Para ela receber o bloco de coroamento aqui, ó. Né? Então, rasou. Alexandre, é isso mesmo, Alexandre. Né? Rasar a estaca, né? Eu fiz em 2 obras esse final. Arrasou a resposta. Rasou, né? Boa. Eu fui em 2 obras lá, né? Esse final de semana, né? Você vê, as obras estão trabalhando. Eu fiz um filme do cara, elas estão cravando, eles estão fazendo o estacamento para fazer uma ponte sobre o Rio Tietê. Então, eu filmei todo esse processo, tá? Não sei se eu postei já. Não sei se eu postei para vocês. E daí, nas 2 obras, os caras estavam rasando a estaca. Nas 2. Oh, vantagens da pré-moldada. Boa qualidade do concreto, né? Os agentes agressivos, né, na cura do concreto no solo não existe, né? Não tem ação. E tem segurança na passagem de camadas muito moles, né? Que é o problema na moldada em loco, na hora que chega em camada muito mole, pode desmoronar, fechar o fuste, né? O espaço da abertura. As desvantagens são transporte e levantamento das estacas pré-moldadas, danos às edificações vizinhas pela vibração, danos durante a cravação em terrenos com presença de matacões ou camadas de pedregulho.
a questão de logística, né? Para você fazer a entrega né? Você vai fazer num lugar que olha o tamanho do caminhão, não dá acesso, não tem largura na rua, né? Então, definições logísticas de acesso do equipamento à obra, né? Tem que ter feito isso antes, não deixar para a última hora. Aqui tem uma observação, na Arena Corinthians, né? Isso é uma homenagem para a Fabiana, né? Ai, Corinthians! Na Arena Corinthians, em São Paulo, foram utilizadas 3.100 estacas pré-moldadas de concreto, além de 594 pilares igualmente pré-moldados, 3.174 vigas e 11.688 lajes. Todas vindo aqui de uma fábrica localizada em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. A terra da... Ah, não está aí. A terra... Foi pago tudo isso aí? Foi nada. Foi nada. Professor, você sabe qual é o nome da empresa? Eu sei. É uma que fica ali nos Romeiros. Na rodovia dos Romeiros. Eu esqueci o nome dela. Eu sei onde é. Ela fica quase de esquina, né? Eu esqueci o nome dela. Tem Sei onde é. Tem uma menina que trabalha nela, uma aluna, acho que trabalha nessa empresa. Pensei que ela estivesse fazendo essa matéria, essa disciplina, né? Para dar uma dica, o advogado que defendeu os caras foi o mesmo do Moro. É o mesmo, né, meu? Vai entender, que loucura, né? Por isso que eu estou falando, o buraco é mais embaixo do que a gente imagina, professor. Falando de fundação, né? Nós somos bobinho, velho. É a Lawane, a aluna que trabalha aqui, eu acho que é a Lawane. Oi, fala. Fala, Felipe. Afinal das contas, a gente é tudo criança brincando no parquinho perto desses caras. Não, ali não dá para brincar, não, velho. Então vamos seguir aqui. Então, esse tipo de fundação não é recomendado para estruturas com cargas horizontais ou trações elevadas. A pré-moldada, né? Porque ele é muito esbelta, né? Então, se você deforma muito prédio, né? Se tiver altas cargas, hein, pessoal? Não vamos também com carregamento baixo, né? Com altas cargas horizontais ou trações elevadas, tem que tomar um certo cuidado, fazer uma análise boa, né? Por quê? Porque ela não resiste muito à tração. No entanto, uma das mais fáceis de pinçar é ela quando dá problema, né? Então, a definição técnica para a escolha do tipo de estaca mais adequado, que oração, envolve variáveis geológicas, né? Conhecimento apurado do terreno por meio de sondagens prévias, análise de riscos, né? De execução, seguranças envolvidos, logística, prazo e custo, né? Na hora que a gente vai definir, vai ser metálico, vai ser concreto, vai ser madeira, vai ser escavada, tem uma série de questões que precisa ser analisado, né? Principalmente o solo, né? E logística também, né? O conhecimento apurado do terreno, né? Para as questões de uma edificação maior, lógico, né? Tem que uma casa, um sobrado é uma coisa mais tranquila. Aqui é o protendendo uma estaca, né? Proteção, equipamento de proteção. A estaca protendida, né? Elemento industrializado com concreto de alta resistência e fios, acho que eu fiz aqui, e fios de aço tensionados a alta, né? Aqui está errado, pressão e incorpora as estacas tensões adicionais. Dá um exemplo aí, professor, de onde que usa protendido. Espera aí, deixa eu corrigir aqui. Quando você, por exemplo, aqui, quando é que eu vou usar a estaca protendida? Quando eu vou ter que ter uma cravação profunda, mais, né?
ela vai ter que ter uma resistência maior, tanto no transporte, né, como numa carga elevada, né? Carga muito elevada. Eu vou ter que... O solo muito rígido. Temos argila rijas na sondagem. Então, você vai ter que usar, né, uma estaca de maior resistência. Tá? Para ela resistir à queda do martelo, se for um martelo, né? Fechou. Aqui uma estaca SCA, aqui, ó. Feito por centrifugação, ó. Né? Aí é o processo de centrifugação que vai fazer, né? Põe a forma, fecha a forma, como você falou, injeta o concreto e começa a centrifugar. Daí ela fica perfeita, né? E aí chegamos na estaca Strauss. Aí o Christian vai dar aula, né, velho? Negativo, professor. Não? Então, a estaca Strauss é uma estaca de concreto moldada em loco, executada através da escavação, mediante o emprego de uma sonda, também denominada piteira. Opa, escureceu tudo. Também denominada piteira, né? Com a simultânea introdução de revestimento metálico em segmentos rosqueados até que se atinja a profundidade projetada, né? Vamos lá, porque às vezes eu fico falando e está no slide da frente, né? As estacas surgiram com o intuito... Cadê? Vamos melhorar aqui. A estaca Strauss surgiu com o intuito de substituir as estacas pré-moldadas, cravadas no solo por percussão, né? Percussão é com martelete, tá? Devido à grande vibração e ocorrência de ruídos causados pelo processo de cravação. Então, foi uma alternativa para substituir a estaca pré-moldada, daí criaram a Strauss. Né? A estaca Strauss, né, é um tipo de estaca de fundação executado com o auxílio de um equipamento, repetindo, como um bate-estaca Strauss, que consiste de um guincho, né, um tripé, pilão, tubos, guias e sonda. Nós vamos ver isso aí. Espera aí. Nós vamos ver. Tá vendo aqui, ó, o pilão aqui descendo, ó. Ó o tubo que ele falou aqui. Nós vamos ver aqui alguma coisa aqui. Vamos ver. Características da estaca. A estaca tipo Strauss, uma estaca escavada e moldada em loco, né? Em relação às estacas pré-moldadas, é considerada uma vantagem, pois o concreto irá preencher todos os espaços vazios entre a estaca e o solo, aumentando o atrito lateral, o que não ocorre com as estacas pré-moldadas. Então, você cavou lá, né? Um exemplo, né? Só um exemplo aqui, só para entender isso. Na hora que você joga o concreto e tira, né? E tira, se tiver que tirar um tubo aqui em cima, então, esse concreto vai penetrar aqui, ó, formando uma superfície rugosa com uma alta aderência entre o solo e a estaca. Na maioria dos casos, a estaca tipo Strauss, né, não é armada, né? Ela nem só joga o concreto, na maioria dos casos, né? Mas também, né, tem a que coloca a armadura também dentro. Todas colocam uma armadura, quando você terminou, você vai e coloca uma armadura apenas para o arranco ou ancoragem, né, do bloco de coroamento das estacas ou com os pilares, fazer um coroamento, né, uma ligação entre o pilar e a estaca. A estaca Strauss não tem aquela base alargada, você lembra que lá embaixo a Alfa Frank faz assim um bulbo, né? Certo?
A Strack-Strauss não tem esse bulbo. Aqui as etapas, né? Você vem, você coloca, ó, você coloca um tubo até um determinado ponto, né? E daí você começa a descer com a sonda, né? E vai fazendo a perfuração. Né? Daí você, eventual armadura, tem mais detalhes para frente disso aqui, tá? Aqui é um detalhe apenas, tem mais coisa, mas... E aí você põe a armadura, daí você tira esse tubo de aço aqui, você retira ele. E às vezes só lança o concreto, né? Sem armadura mesmo. Até chegar na profundidade, né? Estipulada pelo projeto. A escavação da Strack-Strauss não é feita por trado, como muitas vezes se pensa. O equipamento para a colocação da Strack-Strauss é conhecido como Bate-Strack-Strauss e consiste basicamente de um guincho, um tripé com uma rodana no topo e guias, pilão e sonda. Vamos ver aqui, tem mais coisa. A escavação é feita através de um tubo que pesa em torno de 700 quilogramas, com um diâmetro um pouco menor que o tubo de revestimento. Porque daí ele vai ser cravado, o tubo de revestimento. Com o início da escavação, né? Abre-se um furo no terreno com um soquete para a colocação do primeiro tubo. Nós vamos ver tudo isso aqui daqui a pouco. Aprofunda-se o furo com golpes de sonda de percussão. Conforme, né, a descida do tubo, rosqueia-se o tubo seguinte até a escavação atingir a profundidade determinada. Aqui um exemplo. Né? Piteira, né? Também chamada de piteira. Atingida a cota prevista no projeto de fundação da edificação, o operador do Bate-Strack-Strauss faz a secagem se a piteira já não entra tanto no solo. Né? É uma coisa assim já mais artesanal. Né? Isso ocorre quando atinge o nível em que o SPT é 20. Se isso acontecer, autoriza-se a concretagem. Né? O SPT 20, né? Vocês viram o SPT? Comigo não. Standard Penetration Test, na sondagem. Não? Vamos dizer, o que é SPT 20? É quando você bate 20 vezes, né? E ele não penetra mais de 15 centímetros, tá? Mas vou trazer esse tema. Não sei, eu acho que vocês não eram para ter visto isso ainda, né? O concreto é então lançado do tubo, apiloa-se o material com soquete na base da estaca para formar o fuste. O fuste é a parede da estaca. Enquanto a camisa metálica, né, é retirada com o guincho manual. Esse é um detalhe, né? Não pode tirar com aquele mesmo equipamento. O motor não pode retirar os tubos. O tubo tem que ser retirado manualmente por uma rodana. Perfeito. Vamos ver o que aconteceu aqui com o meu negócio. Aqui, ó. Uma das únicas coisas que, assim, é porque ele usa água, tá, pessoal? E a obra vira uma lameira. Nunca chama ninguém, o dono da tua obra, quando estiver fazendo estaqueamento, se for Strauss. Tô certo? Eu não tô vendo vocês, espera aí. É lameira ou não é? Cristiano, deixa eu ver vocês que eu não tô vendo mais. Espera aí, sumiram. Meu Deus do céu. É uma lameira, hein? Bota a lama nisso. É uma lama, porque vai injetando água para facilitar a penetração, né? Porque, pessoal, uma coisa que muita gente pensa, que é a ponta da estaca
que faz a carga. A ponta de estaca tem a sua contribuição, mas é a lateral da estaca, é a lateral do fuste que dá o atrito para segurar o carregamento da edificação. Vantagem, custo-benefício favorável, né? Não gera vibrações no solo, suficiente para danificar. Mas sempre é recomendado fazer, né, pessoal? A gente sempre falou, um laudo pericial em torno das edificações da obra, né? Geralmente produz muita lama, o cliente às vezes se sente desconfortável com o aspecto visual da lama, né? Ele tem uma capacidade de carga menor, é inferior às outras, né? Pode até ter até metade da capacidade de uma estaca pré-moldada, tá? Ó, ele tem dificuldade para escavar em solo mole de areia fofa. Por quê? Porque causa estrangulamento, né? O que é esse estrangulamento? É isso daqui, ó. Você vai escavando lá, ó. A areia fofa, ela começa a fechar o que você escavou, né? Então, ele dá estrangulamento do fuste. Aqui um exemplo, né? Aí, fazendo um estacamento. Olha as etapas que nós falamos, ó. Estão ouvindo? Sim, sim. Olha lá, vai colocar a piteira, né? Cavou já. Aí, tá cavando, ó, tá descendo, tá cavando e tá colocando o tubo de aço junto, ó. Olha lá. Enfiou mais o tubo de aço, ó. Ó, tá indo tubo de aço junto. Ó, joga uma aguinha e a lameira aí, ó. A lameira, a lama. Vai cavando. Vai na beirinha do muro, pessoal. Não dava para fazer na beira do muro um estaqueamento aí com pré-moldado. Concorda? Por isso que usou a Strauss. Olha o murinho do lado. Ia derrubar o muro. Aí vai por outro tubo, ó. Rosqueou, né? Eu não vi, eu não estava olhando lá. Agora vai rosquear, né? Vamos ver, né? Vai jogando o tubo lá, né? Ó, olha, o cidadão está preparando o concreto aqui na betoneira do lado esquerdo. Ó. Agora a piteira, para fazer o buraco. Está abrindo o buraco com a piteira lá. O tubo parou de descer, agora emendou a piteira no tubo para o tubo descer mais. Ele acoplou os dois. Joga água, vai lama. Olha lá, chegou o pai do Christian lá. Ó. Sem capacete, hein? Sem capacete. Chegou o pai do Christian para ver se a obra está em ordem. E o concreteiro Opa. também, tá sem capacete ali. Se fosse meu pai, já tinha comido o rabo dele. Já. O pai do Christian foi levar a fatura lá só. Professor, qual que é a sequência disso daí? Na verdade, é aquilo que vem do lado de fora. Que eles rosqueiam, né? Para poder fazer a parede de contenção, vamos dizer assim. Vamos supor como se fosse uma camisa e um pistão ali. Conforme ele vai batendo, aquilo vai comprimindo. Deixa eu diminuir um pouco o som daqui, ó. Fala. Conforme ele vai batendo, vai comprimindo a terra que tem por dentro
e ele vai soltando mais aquelas camisas por dentro? Como que é isso aí? Não, então, não. A piteira, ela vai também, ela, além dela abrir o buraco, ela vai recorrer, ela vai correndo. Existe um baldinho. A ponta dela é aberta, né? Fala aí, Na Cristian. verdade, é uma sonda, né? Ela é uma É sonda. uma sonda, é. Ela tem uma válvula embaixo dela, ela tem uma válvula que quando ela dá o golpe no terreno solo, essa válvula abre e ela recolhe todo o solo que ela golpeou. E aí ela vai retirando. Daí quando ele enche, por isso que ele dá vários golpes, quando ela enche a sonda, aí ele retira a sonda, derruba a lama e continua perfurando. Então, na verdade, toda a terra que você tem ali dentro é retirada, então, né? É, grande parte, sim. Sim. Grande A parte, maioria sim. é tudo retirado, sim. Então, na verdade, você não comprime ali, você retira. Não, Você você sabe escava, que né? você Por isso ali que é. Só complementando. Você escava, né? Por isso que ela é por isso que é, escavada. por isso que é estaca escavada, né? Porque você por vai isso que- escavando. Por isso que Vai, gera fala. essa lama toda, porque como ele usa água para amolecer o solo, quando ele retira, esse solo tá todo, né? Na verdade é a lama com solo com água e por isso que virou lamaçal tudo aí. Beleza. Aí qual que é o esquema? Depois que você fez toda essa perfuração, você concreta para depois tirar a camisa ou você tira aquela camisa para depois concretar? Não, primeiro é concretado. O concreto é jogado dentro da camisa. Olha lá, ele tá jogando agora lá, ó, concreto. Tá. Aí Tá jogando depois concreto. ele concreta uma determinada altura, aí retira o tubo, vai retirando, por isso que é retirado manualmente, porque você não pode puxar de uma vez o tubo, entendeu? Você tem que ir Ele vai retirando puxar daqui a pouco. Ele vai puxar o tubo daqui a pouco. Agora ele vai pôr. Vamos ficar quieto, vai. Ô, Cristian, a próxima obra aí você podia dar um toque, a gente podia fechar lá Aí, para ó, dar uma olhada como é que faz, né? Essa daí ele pôs a demorou. armadura, tá vendo? Da próxima vez, os caras vão ficar tudo em cima do muro ali, ó, vai derrubar o muro. Não, você imagina se fosse. Não dava para ver, tá vendo como tem. Não dá para falar, eu vou usar sem conhecer o local. Você tem um muro de 6 metros do lado. Na verdade, os piores tipos de obra é o que a Strauss faz. Não é. É a que só, é a mais artesanal, né? É que não dá para fazer as outras facinho. Molezinho tem que fazer a Strauss, que é uma fundação artesanal, né? Ele não tirou o tubo ainda, né? Eu não vi. Estava olhando vocês aqui. Não, ainda não. Tá acabando o filminho, Na viu, verdade, pessoal? essa é uma desvantagem dela também. Ela é mais demorada, né? Ela é mais demorada. Não, ela é demorada. Você bate, sei lá, 15, 20 perfis no dia, o estaca pré-moldada no dia, você faz 3, 4, 5 no máximo na Strauss. Mas agora tá tirando a camisa lá. Ó. Tá vendo? Desrosqueou. Na verdade, é a mais comum mesmo, né? É o processo de fundação assim mais comum mesmo que E é importante falar também, professor, que dependendo do tamanho da obra, não vale a pena você bater os perfis, né? Porque o orçamento da obra também é mais curto. Né? vai chamar batistaca, comprar perfil. Você tá louco. Transporte, que é caro Tá pra bom? caramba também dos perfis. Bom, pessoal, por hoje é só. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Fechou, tranquilo. Tranquilo? Então, beleza, pessoal. Boa noite a todos aí, bom descanso, cuidem-se. Valeu, professor, obrigado. Obrigado a vocês, um abraço. Boa noite, Até a professor, próxima. obrigada. Obrigado a você, Fabiana. Um abraço.
Christian, um abraço. Valeu, boa Amanda, noite. Alessandro, Daniel, Everton, Tchau. Gabriel, Henrique, Thaís. Um abraço, Thaís. Até mais, professor. Até mais, Everton. Deixa eu parar a gravação.